Olá, pessoal. Aqui é o Rafael Souza do Coluna Funcional com mais um vídeo instrutivo sobre problema na coluna. O tema de hoje é lombar sem dor, sem cirurgia. É possível? Bom, então hoje eu preparei um material aqui para a gente discutir esse tema, uma pequena aula para a gente explorar essa dúvida que é muito comum. Lombar sem dor, sem cirurgia. É possível? Vamos ao tema. Então, eu começo te respondendo essa pergunta, que talvez seja uma das dúvidas mais comuns entre os pacientes, os participantes do canal, do meu canal, de outros canais que tratam sobre coluna vertebral. E essa é uma dúvida recordista, né? A pessoa sempre associa a questão lombar, o problema lombar, à cirurgia. Então, já começo te respondendo com uma pergunta. Sempre foi assim? Sempre foi essa dor intensa, essa crise pela qual você está passando nesse momento? E olha que eu sei o que você está vivendo, porque se você é novo aqui no canal, em 2014 eu tive duas hérnias de disco na coluna lombar e ruptura de disco. Eu sei o quanto dói, o quão limitante é essa dor, né? E sei o período que eu também sofri com essa dor. Então, pode acreditar, eu sei o que você está passando. Mas a minha pergunta é: sempre foi assim? É óbvio que não, né, gente? Eu, pelo menos, desconheço alguém que tenha vivido a sua vida inteira na totalidade com dor na coluna. Então, por que ela apareceu? O que você acha? Você acha que pode ser uma doença que você tem na coluna? Ou você acha que pode ser um mau uso dessa coluna? A coluna vertebral está diretamente relacionada, as questões da coluna vertebral, diretamente relacionada a mecanismos biomecânicos. Então, o que você acha? É uma dor causada por mau uso ou uma dor causada por doença? Isso justifica uma cirurgia? E aí, a segunda pergunta que eu te faço, ela dura o tempo todo? Ela dura 24 horas do dia? Você não tem trégua em nenhum momento? Você consegue dormir, ainda que não seja o sono ideal, mas você consegue ter momento onde essa dor abaixa e você consiga ter um momento de descanso, de recuperação? Ou alguma posição que você assuma que essa dor amenize ou entre em ebulição, ela suma? Como é que é isso? É uma dor 24 horas do dia? Existem pacientes que passam por isso, mas e o seu caso? O que está acontecendo? Aí eu te faço uma terceira pergunta. Te limita completamente? Me fala aí, como é que é o seu dia a dia? Você consegue ir ao banheiro, fazer as suas necessidades? Você consegue tomar um banho? Você consegue sentar à mesa para comer? Como é que é essa dor? Ela está te limitando por completo? Ou ela te apurrinha, te traz transtornos, mas você consegue ainda assim realizar suas atividades? Ainda que mal, mas consegue. Pensa um pouco. Se você está nesse caso em que eu acabei de falar, que você ainda que sinta dor, mas você consegue ainda realizar suas atividades diárias, você acha que justifica uma cirurgia? E a última pergunta que eu te faço: justifica um procedimento invasivo na sua coluna? A sua situação justifica um procedimento invasivo? Eu te fiz três questionamentos. Primeiro, se sempre foi assim. Segundo, se dói o tempo todo. E se ela te limita por completo. Se você não responde sim para essas três perguntas, isso justifica um procedimento invasivo na sua coluna? Essa é uma dúvida comum, eu sei que é natural. Natural pelo que você está passando. Mas vamos entrar no tema agora e vamos explorar realmente se justifica uma cirurgia. Porque hoje a gente vê uma realidade que eu fico um pouco receoso. Eu vejo profissionais indicando cirurgia num primeiro momento.
né? A pessoa está em crise e ela já joga como solução uma cirurgia na coluna. Vamos ver se isso procede, se realmente é assim que deve ser, se a ordem natural é essa. Então, eu elaborei aqui uma linha temporal, né? Onde de um lado está a crise, o momento em que você está vivendo agora, tá? Essa dor alucinante, essa dor intensa, com repercussões sérias, só quem passa por uma crise sabe o que é, e a iminência de uma cirurgia, tá? Vamos ver se a sua crise já justifica pular diretamente para uma cirurgia ou se há recursos ou etapas que podem ser acrescidas nesse intervalo entre a sua crise e uma decisão cirúrgica. A primeira linha temporal que deveria ser seguida, né? A maioria das pessoas deveria passar por essa etapa, é quando a pessoa entra numa crise, ela procura um serviço de emergência. Então, vamos supor que você seguiu esse trajeto, né? Que deveria ser o primeiro, a coisa a se pensar numa crise de hérnia de disco, de ciatalgia, de dor lombar, enfim, seja o motivo pela qual a sua coluna lombar está doendo. Mas vamos considerar que você procure esse serviço de emergência, normalmente um hospital, já passar a avaliação de um médico. Obviamente, existem instituições com maior quantidade, ou maior qualidade de recursos para essa análise, né? Um hospital com exames mais acurados, e existem unidades mais simples, por exemplo, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, onde você vai passar por uma avaliação de um médico, mas esses recursos são limitados. Mas vamos supor que você consiga e tenha ido para esse primeiro momento, numa crise, para um serviço de emergência, né? Nesse momento em que o médico te avalia, a gente passa para a segunda etapa, que a gente vai ver agora. Então, esse segundo estágio, quando você passa pela avaliação de um profissional, é a utilização de fármacos e repouso. Então, você buscou auxílio desse profissional de saúde ali, e ele indicou a utilização desse fármaco, que pode ser via oral, pode ser intravenosa, pode ser intramuscular, pode ser uma injeção, por exemplo, de dexacetoneurin, de Voltaren, uma injeção de diprospan, para amenizar a sua dor naquela situação de emergência, da fase aguda da crise, e a indicação de repouso. Normalmente, esse repouso ele deve levar de 24 a 72 horas, ou seja, até 3 dias. Mais que isso não é necessário, tá, gente? Ainda que a dor seja intensa. O repouso deve ser breve. E a utilização de fármacos num primeiro momento cai bem, tá? Porque isso ajuda não só a controlar a sua dor, mas bloquear processos inflamatórios que estejam acontecendo naquela estrutura ali, por um pinçamento, por uma hérnia, por uma inflamação de disco intervertebral, enfim, seja o motivo pelo qual essa dor apareceu, a utilização de fármaco no primeiro momento é adequado, tá? Indicado. E lembrando que esse repouso, no máximo em 3 dias. A coluna vertebral foi feita para mexer, senão Deus não teria feito uma estrutura com tantas articulações. Seria um osso só, nós andaríamos duros, né? Todo reto, duro. Não, ela tem uma quantidade absurda de articulações para que o movimento ocorra. Então, esse repouso ele deve ser breve, tá joia? Ainda que a dor seja intensa. E aí nós vamos para a terceira etapa após uma crise de hernia de disco. É a terceira etapa que todos deveriam seguir, que é a fisioterapia, o serviço de fisioterapia ou de hidroterapia. Então, quando você passou pela etapa 1 da emergência, um serviço de emergência, de pronto atendimento, nesse serviço foi indicado o uso de fármaco e repouso breve, só para baixar o facho dessa dor. A terceira etapa deve ser
a indicação do serviço de fisioterapia ou hidroterapia. É óbvio que o profissional que vai te avaliar, o fisioterapeuta, ele que vai indicar se há necessidade de hidroterapia, que é nada mais, nada menos do que a fisioterapia dentro d'água, onde a gente utiliza o recurso, principalmente da pressão hidrostática, que ameniza a ação da gravidade na nossa coluna vertebral, e com isso a gente tira a sobrecarga daquela estrutura que já está comprimida, está pressionada. Então, a hidro cai muito bem, mas essa indicação é pertinente ao profissional que vai estar te avaliando, tá? Aqui é só a gente só está dando uma linha do tempo das etapas que deveriam ser cumpridas. E, obviamente, a fisioterapia, tá? A fisioterapia é muito importante numa crise de hérnia lombar, de dor lombar, dor nas costas, seja lá como você a chame, mas o profissional intervindo lá é muito importante. E, óbvio, existem fisioterapias que são paliativas e existem fisioterapias mais incisivas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a fisioterapia que aborde somente com um aparelhinho, choquinho, como tens, ultrassom, um calor, ou uma crioterapia, que é a aplicação de gelo ou do calor, como eu falei, com o infravermelho, enfim. Seja lá o recurso que esteja usando, somente isso é coadjuvante, tá, gente? Todo problema de coluna, né, para haver uma atuação eficaz, precisa mexer nessa coluna, precisa mobilizar essa coluna, precisa manipular essa coluna, precisa ver como é que está a mobilidade do tecido neural, que nós chamamos de mobilização neural. Ou seja, para que realmente a fisioterapia seja eficaz, é preciso uma abordagem com movimento, com cinesioterapia nessa coluna. Caso contrário, tudo é coadjuvante, porque o fármaco vai ajudar a aliviar, a abreviar a dor, né? Vai te dar uma condição onde se permita uma abordagem nessa coluna inicial, e esses aparelhinhos que eu falei, o choquinho, o ultrassom, a aplicação de calor ou frio, vai também contribuir como nós chamamos de pré-cinético. Ela vai preparar a sua coluna para receber o movimento, para receber a mobilização do profissional naquele segmento vertebral, para promover a manipulação daquela estrutura, se caso existe um bloqueio articular ali naquela região. Enfim, o aparelhinho ele serve para isso. O mais importante é, como eu falei, a mobilização e a manipulação dessa coluna. Tá joia? E aí a gente vai para o quarto estágio. E o quarto estágio dessa linha temporal são os exercícios domiciliares. Para mim, é a etapa mais importante nessa linha do tempo. E por que eu falo que é a etapa mais importante na linha do tempo? E é a etapa que eu mais falo com os meus pacientes que eu atendo no hospital e na minha clínica. É o que eu mais falo com os participantes no canal do YouTube, das pessoas que me perguntam sobre questões na coluna vertebral. Os exercícios domiciliares são fundamentais. Partindo do princípio básico de uma matemática, gente, a semana tem 7 dias. Nesses 7 dias são 168 horas na semana. Digamos que você tenha conseguido, tenha acesso, ou por plano de saúde, ou pagando particular, um serviço de fisioterapia. E esse serviço você consiga 2 atendimentos na semana, tá? Vamos supor aí 3 horas de acompanhamento com esse profissional. Essas 3 horas ainda restam 165 horas na tua semana. Se você não agregar exercícios domiciliares, essa matemática não fecha, gente, não adianta, não existe milagre. Os exercícios domiciliares são
para mim, é a etapa mais importante de uma pessoa que está passando por uma crise lombar ou com dor nas costas. Por quê? Porque a regularidade é que vai te permitir estabelecer mudanças nesse padrão lesivo que você apresentou na coluna e padrão doloroso, né? A gente modificar essa matriz de dor aí, essa matriz neural de dor no teu organismo. Então, os exercícios regulares, diários, são fundamentais. E aqui no canal eu tenho vários vídeos mostrando exercícios para determinadas questões da coluna. E a minha ênfase, sempre que eu bato, é o seguinte: são exercícios para serem feitos diariamente, inclusive sábado e domingo. Tá? Para mim, não interessa se você pega uma etapa daquele exercício ali e faça 3, 4 séries num dia e fique 2 dias sem qualquer abordagem nessa coluna. Não funciona. Os exercícios eles devem ser realizados diariamente, assim como você escova os dentes, como você toma banho, como você se alimenta. Os exercícios são fundamentais para quebrar um padrão de crise de dor lombar. Tá joia? Então, eu friso mais uma vez, a quarta etapa é a etapa mais importante nessa linha temporal entre uma crise e uma iminência de uma cirurgia na coluna. E aí nós vamos para a quinta etapa, né? A quinta etapa entra no controle de peso. Controle de peso? Sim, exatamente. Aí eu imagino a primeira pergunta que deve passar na sua cabeça. Rafael, como é que eu vou controlar peso se eu não consigo fazer nada, que eu estou morrendo de dor na coluna? Sim, você tem como controlar peso mesmo sentindo essa crise. Primeiro, um acompanhamento nutricional. Vê a tua rotina alimentar, o que está causando. Por que eu falo isso, gente? Porque o peso interfere diretamente na tua coluna vertebral. Tá? Para você ter uma ideia, cada quilo de excesso de peso corporal, você pode projetar até 14 quilos de pressão na tua coluna. Para cada quilo, você pode projetar até 14 quilos de pressão na tua coluna. É uma magnitude de carga absurda nessa estrutura. E o que a gente quer é justamente amenizar a carga ali naquela região, para que ela possa cicatrizar e a estrutura reagir para voltar ao seu estágio de normalidade. Então, o controle de peso é fundamental. Você, então, precisa encontrar, se você tem acesso a um profissional nutricionista, você deve procurá-lo para te auxiliar nessa questão. E outra forma de você estar perdendo peso são com os próprios exercícios domiciliares. Eles vão possibilitar uma preparação da sua coluna para uma atividade física mais intensa, onde você possa realmente queimar mais caloria, poder fazer caminhada, poder fazer natação, por exemplo, atividade na água. Ou seja, você vai escolher a sua atividade dentro do que te convém financeiramente, ou pelo gosto, ou pela afinidade que você tem. Mas, enfim, os exercícios domiciliares, eles são tão importantes que eles já começam a aumentar a demanda metabólica no teu corpo e o consumo de calorias ele passa a aumentar. Mesmo aquele exercício que você faz em casa, ele já está te ajudando a queimar um pouco mais de caloria. Então, o controle de peso é fundamental para que você evolua nesse sistema. Para você ter uma ideia, uma pessoa que está com obesidade, um sobrepeso absurdo, os médicos ficam muito reticentes em fazer até uma cirurgia na coluna, porque evolui mal, evolui muito mal, uma pessoa com excesso de peso. Então, eles normalmente indicam um programa de controle de peso para a pessoa caminhar para uma etapa de cirurgia, né? Salvo quando é uma urgência, uma cirurgia de urgência, por alguma questão que a pessoa apresentou naquele quadro ali lombar, na dor nas costas, em que é preciso uma intervenção imediata de cirurgia. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, ok?
E aí nós vamos para a sexta etapa, que eu falei há pouco, que é a atividade física, uma atividade física com um grau maior de intensidade. Então, essa etapa da atividade física, como nós falamos há pouco, é importantíssima. Importantíssima não somente para você reduzir seu peso corporal, que vai, obviamente, diminuir a carga na sua coluna lombar, e também para proporcionar robustez à sua musculatura. Essa musculatura robusta no entorno da coluna te fornece proteção contra novas crises. Essa atividade física, além da musculatura se tornar mais robusta, você ativa receptores que nós chamamos de proprioceptores, que são receptores que informam posicionamento articular, grau de angulação de uma articulação, velocidade de movimento, ou seja, são receptores que informam no seu cérebro situações que estão ocorrendo naquele segmento vertebral e, em resposta a essa situação, o cérebro pede para o músculo contrair um pouco mais, soltar um pouco mais, ou seja, é o que nós chamamos de controle neuromuscular. Então, essa atividade, óbvio, você vai escolher dentro das suas possibilidades financeiras, em relação à sua afinidade, você pode encaixar pilates, você pode encaixar caminhada. Caminhada, sim, caminhada é excelente para uma pessoa que está com crise lombar ou com uma crise de dor nas costas, como a maioria das pessoas chama. É ótimo para isso. Natação, ou seja, você vai escolher a sua atividade, mas o ideal é que essa atividade seja orientada por um profissional de educação física, tá? E, se possível, esteja acompanhado pelo fisioterapeuta que te viu antes, no atendimento anterior, e pelo médico que está te acompanhando. Se houver uma comunicação multidisciplinar entre esses profissionais, é o ideal. Você ter uma prescrição de atividade física totalmente controlada e monitorada. E é perfeitamente tangível você chegar a essa etapa. Quem está numa crise parece uma situação intransponível, parece que você não vai conseguir fazer mais nada na sua vida, mas sim, essas etapas nessa linha temporal, se cumpridas adequadamente, você chega nesse estágio onde você pode realizar musculação, enfim, você pode voltar à sua atividade física de preferência, corrida, caminhada, vôlei, futebol, enfim, você pode chegar a essa estrutura, pode chegar a esse nível de atividade sem qualquer intercorrência na sua coluna. Mas, para isso, é preciso cumprir todas as etapas anteriores, principalmente a etapa dos exercícios domiciliares, como nós falamos há pouco. E aí a gente vai para a última etapa na linha temporal antes da cirurgia, que é o aprendizado. E essa última etapa nessa linha temporal, que é o aprendizado, é fundamental. Eu martelo isso demais com os pacientes, os quais eu atendo, os participantes do canal, para colegas de trabalho que atendam pacientes dessa natureza, com crise lombar, com dor nas costas. É fundamental que esse paciente tenha acesso à informação. Primeiro, informação para evitar novas crises, para não cair em armadilha, para cair numa nova crise. Segundo, informações básicas e ergonômicas para ele se proteger, para ele saber, por exemplo, como varrer, ou como passar uma roupa, ou como entrar e sair de um carro. Informações biomecânicas básicas, de uma linguagem bem simples, de fácil acesso, fácil entendimento para o leigo, mas é importante que você tenha acesso a esse aprendizado. Por isso, aqui no canal eu tenho vídeos, não somente vídeos de exercícios, mas tenho vídeos instrutivos que te ensinam sobre patologia, sobre repercussões de patologia, de como evitar patologia, enfim. É muito importante que você aprenda não somente para se proteger, mas também para multiplicar essa informação para os seus parentes, para os seus familiares, colegas de trabalho, enfim, para que essas pessoas também não venham a correr o risco na iminência de uma crise. Para vocês terem uma ideia, gente,
metade da população mundial teve ou terá problema na coluna lombar. E é um número estatístico muito alto. E isso se dá principalmente por falta de informação. Lembra quando eu fiz a primeira pergunta desse vídeo hoje, quando eu te respondi, fazendo a pergunta se você considera que a sua crise lombar é oriunda de uma doença ou de mau uso da coluna? E pode ter certeza que a maior parte dos casos de crise lombar é por mau uso dessa coluna. E nessa linha temporal que a gente viu aqui agora, 98% dos pacientes conseguem um resultado satisfatório, um resultado de qualidade, se cumpridas essas etapas nessa linha temporal. E aí vocês podem perceber, ó, que aqui nessa linha temporal eu boto uma ruptura aqui, ó, até chegar à cirurgia. Por quê? Porque seguramente eu posso te dizer que 98% das pessoas que cumprirem essas etapas aqui, principalmente etapa 4, 5 e 6, vão sair de uma cirurgia. Elas não vão ter necessidade de fazer uma cirurgia. Então, respondendo à pergunta do vídeo, a lombar sem dor, sem cirurgia é possível? É plenamente possível. É estatisticamente possível. 98% das pessoas vão conseguir resolver sua dor lombar e vão conseguir ter qualidade de vida, uma qualidade de vida excelente, se cumpridas essas etapas aí antes da cirurgia. E quem são os 2% que vão necessitar de uma cirurgia? Vamos ver os pacientes que são elegíveis à cirurgia. Então, esses pacientes elegíveis à cirurgia, a primeira categoria é uma compressão severa na coluna lombar, na estrutura, principalmente tecido neural, no canal medular ou nas raízes. Compressão tal que, primeiro, provoque perda de movimento, né, que nós chamamos de paresia, o nome técnico. A pessoa passa a ter paralisia, ela passa a não movimentar mais aquela estrutura, ou então ela perdeu significativamente o grau de força muscular. Tá? Ela está incapaz de realizar atividades funcionais, atividades normais. Então, essa pessoa é elegível à cirurgia. Segunda categoria de pessoas, pessoas, por exemplo, a gente chama de compressão da cauda equina, uma compressão tão severa que a pessoa pode ter anestesia da região pélvica, da região inguinal, não sente mais órgãos genitais, não sente região em torno do ânus, não tem controle mais de esfíncter. O que é isso? Não consegue mais controlar xixi e cocô. Ela faz xixi e cocô sem perceber, sem sentir. Simplesmente sai, porque ela não tem mais controle motor daquela estrutura ali. E isso é indicativo de cirurgia. Geralmente, a pessoa com uma compressão de cauda equina, ela deve fazer essa cirurgia nas primeiras 72 horas, ou seja, até 3 dias. É a realidade no país? Não, infelizmente não. A maior parte das pessoas não consegue acesso a esse serviço nessas primeiras 72 horas. E aí tem repercussões bem graves, bem severas, que podem ser reversíveis dependendo da janela temporal entre a compressão e o procedimento cirúrgico e a gravidade dessa compressão, tá? Ela pode abolir completamente os sintomas que ela tinha, sintomas e sinais neurológicos que acompanham essa compressão. Ela pode se livrar completamente desses sintomas ou pode melhorar a condição. Às vezes fica alguma sequela, algum resquício, mas são pessoas que são elegíveis à cirurgia. E a terceira categoria, como eu falei, primeira, pessoa que perde movimento. Segunda, pessoa que tem a compressão da cauda equina, que pode dar anestesia completa, a pessoa não sente mais nada na região inguinal,
tem a perda de controle de esfíncter, enfim. E a terceira categoria é a pessoa que não tem mais qualidade de vida. É aquela pessoa que a gente falou lá no início, que tem dor 24 horas do dia. Ela não tem trégua, a compressão é tão severa que a estrutura neural está comprometida, a matriz neural fica hipersensibilizada, a gente chama de sensibilização central, as vias de dor ficam hiperativas e se a compressão é severa a esse ponto e a pessoa já tentou de tudo naquela linha temporal, todas aquelas etapas, e ainda assim a qualidade de vida é muito ruim, então essa pessoa é elegível à cirurgia. Fora isso, gente, cumpram as etapas que vocês vão ter um resultado muito satisfatório, tá? Como eu falei, 98% dos pacientes cumprindo essas etapas realmente conseguem resolver a sua situação de crise lombar, tá? Então, voltando aqui ao tema, tá? Agora, a pergunta que eu te faço. E agora? E agora que você teve conhecimento dessa situação, dessa linha temporal que pode ser preenchido com todas aquelas etapas ali prévias a uma cirurgia. E agora, o que você faz? Primeira sugestão que eu te dou é busque informação, busque conhecimento sobre a sua situação. Eu tenho um canal aqui no YouTube, onde eu tenho muitos vídeos e publicarei muitos outros ainda, vídeos informativos e vídeos que nós chamamos de mão na massa, com prática, com exercícios eficazes para a sua situação. Eu não sou o detentor da verdade, ouçam outras opiniões de profissionais relevantes, que isso vai te ajudar. E segundo, ponha em prática. Não adianta você ter o conhecimento e não pôr em prática, né? Você tem que praticar, tem que pôr essa informação em prática. Seja informação preventiva, informação ergonômica, informação sobre exercícios para você aplicar naquele momento, naquela situação que vão aliviar o seu problema, tá? Ou até amenizar completamente o seu problema, e exercícios e informação que possa ser multiplicada e levada ao profissional de saúde que está te atendendo para você discutir o seu caso com ele. Agora é a hora de você aprender e pôr em prática. E para isso eu te sugiro que você me acompanhe nas mídias sociais, tá? Instagram, Facebook e canal do YouTube, tá? Vou falar aqui com vocês sobre essas três mídias. Bom, o canal do YouTube, como vocês já conhecem, alguns já são participantes há muito tempo. Se você está chegando agora, tem diversos vídeos específicos para cada situação, como eu falei. Então, é um tutorial completo e eu peço sempre às pessoas colocarem as dúvidas aí nesses vídeos para que vocês possam realmente ter acesso à resposta, à informação. É óbvio que às vezes a gente não consegue responder num tempo hábil, dependendo do número de perguntas e participantes. Só aqui no canal são quase 104 mil inscritos, então é muita gente para a gente dar conta, mas a gente procura responder a todos. Mas não somente no YouTube, no Instagram, Coluna Funcional, @Coluna Funcional, é um meio, um veículo onde eu converso de forma mais próxima com esses pacientes, com esses participantes. Agora, em janeiro de 2022, na terceira semana, nós estaremos inaugurando o Café da Manhã com Coluna Funcional. Será sempre às terças-feiras, às 7h30 da manhã, um bate-papo com essa galera dessa comunidade. Talvez você participando dessa live, talvez eu responda a sua pergunta lá, eu selecione a sua pergunta para responder o seu questionamento. Porque quando eu percebo que é um questionamento que vem de muitos, eu seleciono lá e estou te respondendo, ok? E no Facebook, na página Coluna Funcional, é o local onde eu vou postar questões científicas, questões mais técnicas, para que você realmente possa ter um conhecimento maior. Lembra do aprendizado? Lá eu vou publicar
informações mais relevantes cientificamente, tá? Então, me acompanhe nas mídias sociais, participe da comunidade, coloque em prática, né? Como nós falamos, a comunidade é muito importante. Eu tenho também uma mídia que é o Telegram, que é uma comunidade que eu criei, onde os participantes trocam informação entre si. Às vezes o seu problema, a sua situação que você está passando agora é comum a outras pessoas e cada participante troca informação, troca uma figurinha, né, como a gente diz na linguagem coloquial, cada momento do seu estágio, da sua crise que você está passando. Então, só para reforçar, gente, lembrando que no YouTube é o canal Rafael Souza, tá? No Instagram é o Coluna Funcional também, é @Coluna Funcional, onde nós teremos o café da manhã com Coluna Funcional sempre às terças-feiras, às 7h30 da manhã, e isso a partir da terceira semana de janeiro de 2022. No Facebook, a página Coluna Funcional e no Telegram, também Coluna Funcional. Compartilhe sua experiência, participe dessa comunidade, venha buscar informação, pratique os exercícios ensinados, aprenda as orientações dadas aqui nesse canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!